nós não conseguimos fazer. Pois é, pois muito bem. E a coisa que mais me revolta no país é o panaca geral do regime. O patife geral da República. Nós não conseguimos fazer. Pois é, pois muito bem. E a coisa que mais me revolta no país é o panaca geral do regime. O patife geral da República. A Procuradoria-Geral da República, que é chefiada pelo PGR, o Paulo Gonet, pediu ao Supremo Tribunal Federal que a Polícia Federal analise os dados enviados por plataformas digitais sobre conversas atribuídas a Mauro Cid com o advogado de Marcelo Costa Câmara, ex-assessor de Jair Bolsonaro. O material foi apresentado pela defesa de Câmara para sustentar que a delação do ex-ajudante de ordens não teria sido prestada de forma totalmente voluntária. Em manifestação enviada ao Mussolini da Moca, também que atende em RG por Alexandre de Moraes, na sexta-feira, Paulo Gonet afirmou que ainda são necessárias novas apurações para confirmar quem usava os perfis investigados e o conteúdo das mensagens trocadas. Além da perícia, a PGR pediu que a Secretaria Judiciária do Supremo reúna documentos de processos relacionados ao caso e verifique a existência de outras decisões judiciais ou respostas de empresas de tecnologia envolvendo os mesmos perfis, a fim de consolidar as informações já produzidas na investigação. Bom, então Paulo Gonet já está usando a polícia para tanto. E por falar em polícia, e por falar em Paulo Gonet, o mesmo Paulo Gonet, que está aí na foto, né, que é a cruza do Ronald Cócegas com a velha da praça, pediu ao mesmo Mussolini da Moca que devolva à Polícia Federal o inquérito que investiga Flávio Bolsonaro por suposta calúnia contra Lula. A conclusão tem como base uma publicação feita por Flávio no X, no dia 3 de janeiro, logo depois da captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. Na postagem, Flávio escreveu a verdade, aspas, Lula será delatado, é o fim do Foro de São Paulo. Tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas, fecho aspas. Vale lembrar que Nicolás Maduro foi recebido com honras de chefe de Estado assim que Lula assumiu a presidência. Vale lembrar que o governo Lula ficou ao lado, divorciado da comunidade internacional das democracias de Nicolás Maduro em toda essa questão das eleições. E vale lembrar que o próprio Nicolás Maduro disse uma frase jamais refutada, nem por Lula, nem por nenhum membro do STF. O que disse Nicolás Maduro? As eleições na Venezuela são muito mais lógicas, são muito mais seguras do que as eleições no Brasil. Lá eles usam a urna eletrônica que imprime o papelzinho do voto. Isso foi o Nicolás Maduro que disse, e ninguém desdisse. Todos preferiram não comentar. Aí a Globo fica calada, o SBT fica calado, a Rede TV fica calada, a Band fica calada. Todo mundo fica calado, todo mundo não dá um pio, a Jovem Pan fica calada, a CNN também fica calada. Porque se você ousa pegar esse trecho da fala do Nicolás Maduro, sugerindo que a urna eletrônica no Brasil é mais problemática do que a urna eletrônica da Venezuela, a direção de jornalismo não deixa você falar. Eu não sei se eu já contei aqui, já me abri aqui sobre isso, mas logo depois que eu saí da Jovem Pan, uma das coisas que eu soube por fontes confiáveis é que eu não posso trabalhar em nenhum lugar da imprensa tradicional, porque eu não aceito não falar das coisas que acontecem. Por exemplo, quando o Nicolás Maduro sugeriu que as eleições no Brasil são mais sujas que na Venezuela. Nenhum
jornal da velha imprensa pode dar destaque a isso. E é uma tristeza. E o Flávio Bolsonaro, no gozo da sua imunidade parlamentar, pelo menos a que ele deveria ter, agora tem, né, que responder aí, está sendo investigado por calúnia. Para a Polícia Federal, ao publicar a mensagem, Flávio associou Lula a Maduro, preso sob acusação de envolvimento com o tráfico internacional de drogas. Hoje, Moraes acolheu ao pedido de Gonê e deu 10 dias para a Polícia Federal ouvir Flávio Bolsonaro. Você veja, né? Não tem Polícia Federal para ouvir o Lulinha. Foi o que a gente viu ontem. A Polícia Federal... O que aconteceu na Polícia Federal? A Polícia Federal, chefiada pelo petista André Rodrigues, amigo do Lulinha, cuja namorada, jornalista, aparece como alguém que recebeu quantia oriunda de uma das empresas vinculadas ao escândalo do INSS. Esse mesmo André Rodrigues que, meses atrás, pegou a equipe que estava investigando com o ministro André Mendonça o caso do escândalo do INSS e tirou a competência dessa equipe, passou para outra, sob o argumento de que esta outra teria mais conhecimento no assunto e daria maior agilidade. Pretexto. Porque o que o ministro André Mendonça ouviu na semana passada foi o seguinte: olha, precisamos de mais prazo porque nós não temos efetivo, nós não temos pessoal para cruzar as informações do Lulinha, por exemplo. Então, para o Lulinha, não tem efetivo policial. Agora, para o Flávio Bolsonaro, tem. Aí você quer maior interferência já na pré-campanha da campanha presidencial deste ano? É o PGR e o STF já manietando o resultado das eleições. Aí vai falar que a eleição aqui é limpa? Corta essa, meu chapa. E a igualdade, para onde vai? E a ojeriza constitucional, a discriminação? Enquanto isso ainda, sem polícia pro Lulinha, mas com polícia pro Flávio, a defesa da empresária Roberta Luxinger enviou ao ministro André Mendonça um pedido para que a PGR se manifeste pelo arquivamento da investigação contra ela na fraude bilionária do INSS. A amiga do Lulinha foi alvo, nos últimos meses, de busca e apreensão, bloqueio de bens e valores e determinação para uso de tornozeleira eletrônica no âmbito da operação sem desconto. Em petição apresentada ontem, a defesa de Luxinger sustenta que Roberta passou a ser investigada apenas por manter uma amizade íntima com o Lulinha e afirma que não há mais elementos que justifiquem a continuidade das apurações. Além disso, os advogados garantem que já esclareceram a regularidade de sua atuação profissional e dos serviços prestados à empresa do careca do INSS, em estudos relativos à regulação do canabidiol no Brasil. Canabidiol, Wellington. Você usa? Não. O canabidiol? Eu também não. Pavinato, vamos lá. A gente não pode esquecer, Flávio Bolsonaro é senador da República ainda. Tem a sua imunidade parlamentar e estava tratando de um assunto de interesse nacional. Não fugiu, não extrapolou na sua imunidade parlamentar, como gostam, né, de ventilar. É o que eles inventam para tentar criminalizar um parlamentar quando ele fala alguma coisa que desagrada ao sistema. Né, para nossa audiência, eles dizem, extrapolou os limites da imunidade não serve para isso, não é absoluta e blá, blá, blá. Nesse caso aqui, o Flávio não falou nada demais. Então, e aí tem um outro ponto, que aí quem está na prática penal sabe muito bem, você não precisa de um inquérito para apurar um crime de calúnia. Você não precisa de uma investigação. O que você vai investigar sobre o que uma pessoa falou? Que a calúnia é um crime que você atribui um crime a alguém, falsamente. Como o Eduardo ele comentou aqui ontem, é um crime de ação penal privada que está sendo tocada por entes públicos, sem a participação do ofendido. E detalhe, ela até pode ser pública, porém,
quando a ofensa decorre do exercício da função da pessoa. Então, você ofendeu um juiz, etc. Aí, né? E servidores federais, nesse caso. Mas não se deu por conta disso, se deu por um fator político. E a crítica do Flávio foi sobre o Foro de São Paulo. Então, assim, tem até a questão da ação penal privada, que seria do interesse do Lula. Então, gente, usar a Polícia Federal para um crime de calúnia, isso não existe. Você faz ali uma queixa-crime e toca o pau. Aliás, o que o Flávio disse é público e notório. E as disposições do Código de Processo Civil, por exemplo, pode ser aplicado por analogia, em termos de prova, é o seguinte: independem de prova, os fatos notórios. Então, se você vai investigar para colher uma prova, não depende de prova, porque já é um fato público e notório. Está noticiado o que ele verbalizou. Não há dúvida sobre isso. Então, é óbvio que há que sim um manejo, um uso, uma instrumentalização da Polícia Federal para achacar a pessoa do Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República. Isso não tenho dúvidas. Tá? Uma interferência aí do governo federal com finalidade meramente eleitoral. Esse é o cenário do nosso país hoje. Tá? A nossa audiência precisa entender que as instituições estão sendo instrumentalizadas pelo governo federal para achacar dissidentes e opositores. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, eu podia estar me prostituindo. Não podia estar nada disso. Eu quero só te fazer um pedido simples. Um pedido para você que acompanha o meu trabalho. Todo dia, ao vivo, 7h30 da noite, 19h30, eu estou ao vivo aqui no YouTube, no canal do Metrópolis, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com muita seriedade e análises. E em tempo de tanta informação superficial, a sua audiência faz toda a diferença. Então, se você valoriza análise crítica, informação e conteúdo sem filtro e sem firula ideológica disfarçada de jornalismo, participa da nossa live Pavinato 7h30, ao vivo, às 19h30, no canal do Metrópolis, aqui no YouTube.